Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, hoje, que é dia 25 de março do ano de 2021. É um programa da produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, consultando aqui o nosso e-mail em algumas perguntas, e então há um cidadão que se diz interessado nos estudos do Espiritismo e queria tirar alguma dúvida. E ele então pergunta: Jesus foi casado com Maria Madalena? Esta é a pergunta. Jesus foi casado com Maria Madalena? Não. Jesus não foi casado com ninguém. Espírito não casa. Jesus era um espírito puro, um anjo, como diz a Bíblia, que desceu do céu e veio aqui à terra como um espírito puro. E então o espírito não se casa. Mas o caso de Jesus com Maria Madalena é que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque ela era de uma pequena comunidade lá da Palestina, chamada Magdala, então era Maria de Magdala ou Maria Madalena. Era uma mulher altamente obsidiada. Ela era obsidiada por 7 espíritos perturbados e perturbadores. É o que está na Bíblia, Maria Madalena. E Maria então levava uma vida dissoluta, dirigida, por esses espíritos viciados e viciosos, que eram parceiro dela desde outras encarnações. E com certeza na visão espírita, eles eram parceiros também no mundo espiritual. Maria reencarna, Maria Madalena. E esses espíritos ficaram do outro lado perturbando Maria, criava depressão, ansiedades e todos os tipos de distúrbios psíquicos e emocionais em Maria. Logo, Maria era uma mulher obsidiada, mas era de natureza boa, de espírito bom, agradável, Maria, e muito dedicada aos semelhantes. E de maneira que ela, no auge da perturbação, segundo nos fala a Bíblia, ela no auge da perturbação, ela procurou Jesus, e Jesus, então, a afastou, doutrinou, autorizou que esses 7 espíritos obsessores, viciados, ligados a Maria desde outras encarnações, se afastassem dela, porque a aprovação de Maria, naquele sentido, havia cessado. Logo, esses espíritos não poderiam continuar com ela, Jesus afastou. E de maneira que Maria ficou afetiva, a Jesus, ficou grata, muito reconhecida a Jesus. E foi Maria, então, que deu um grande exemplo naquela época, convertida ao cristianismo, e ela tinha algum dinheiro guardado da vida dissoluta dela, segundo as Escrituras, e ela então, depois do Calvário, ela se aproximou dos apóstolos de Jesus e financiou a construção de um templo a que os apóstolos deram o nome de a Igreja do Caminho. O caminho quem era? Era o Cristo. A Igreja do Cristo, a Igreja do Caminho. Mas a igreja a que ele se refere não é a igreja católica, a igreja protestante, a igreja disso, daquilo outro, nada disso. A igreja do cristianismo era a doutrina de Jesus. O caminho era ele. E a igreja dele era ele próprio. Ele era a pedra angular da sua própria igreja.
Daí o nome Igreja do Caminho, quer dizer, doutrina de quem? Do caminho. O caminho era Jesus, que ele dizia: eu vim do Pai, volto para o Pai, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para a terra. Aquele que comer do meu pão, aquele que beber da minha água jamais terá sede e jamais terá fome. Eu vim do Pai e volto para o Pai, mostrando ao mesmo tempo que ele era um espírito, um anjo, que desceu do céu e veio ter conosco aqui na terra, fazer esse sacrifício para salvar a humanidade. Não. Não. Ele não veio trazer boleto e salvar a humanidade a troco de nada, de graça, nada disso. Ele veio trazer uma doutrina, o Evangelho, não é? Que é a luz do mundo, para educar o homem, e o homem educado conquistar o reino de Deus dentro dele próprio, conforme ele próprio, Jesus, dizia a Maria Madalena, dizia também ao público: o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. É uma conquista pessoal. Se conquistar, está salvo. Mas ele não veio dar boleto de salvação a nenhuma criatura. Ele veio trazer a educação para o homem, aplicar essa educação, exemplificá-la, e pouco a pouco construindo, aliás, e descobrindo esse tesouro espiritual que está dentro de cada homem, que é o que? O céu, o paraíso. Senhor, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Era isso que ele dizia. O reino de Deus está dentro de vós, nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, o inferno também. Quem anda praticando o mal, ele está criando, fomentando, não é? Alimentando esse inferno. Essa criatura anda no inferno. Mas se ela deixar esse inferno e substituir pelo bem, ela vai conquistando a sua própria salvação. Essa é a visão do Espiritismo de céu e de inferno. E de modo que ele ensinava tudo isso a Maria Madalena. E Maria Madalena se tornou uma amiga dele, bem beneficiada por ele, e de maneira que a maledicência humana, não é? Aí criou esse boato de que Maria Madalena tinha um caso com Jesus. Nunca teve. Jesus nunca teve caso com nenhuma mulher. Ele era benfeitor de todo mundo. E ainda hoje é o benfeitor da humanidade. Nada de caso com nenhuma mulher. E de maneira que nós, não é? Também lembramos aqui dentro do nosso programa, lembramos também que ele era muito amigo da família de Lázaro. Eram 3 irmãs. Desculpe, mas é um ventilador muito frio, prejudica a nossa garganta. E de maneira que, conectando o caso de Maria Madalena, beneficiada por Jesus, discípula do cristianismo, não é? Maria se tornou uma grande trabalhadora do cristianismo naquela época, porque ela foi verdadeiramente convertida. Ela não tinha a fé superficial, ela tinha a fé convicção, certeza bem enraizada, que era a convicção de Maria. Então ela se transformou numa grande trabalhadora, discípula de Jesus, Maria. E conectando Maria, essa história de Maria, que não tinha nenhum caso com Jesus, voltamos a enfatizar, nenhum caso. Ela era apenas uma mulher grata a Jesus, se tornou amiga de Jesus, discípula de Jesus, trabalhou pelo cristianismo muito mais do que alguns apóstolos, é o que consta das Escrituras. E ligando a história de Maria a Lázaro, era a família Lázaro, Maria e Marta. Jesus semanalmente visitava a casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram 3 irmãos solteiros. E então, como Jesus
era muito amigo da família, a maledicência também quis criar uma história, não é, de Jesus com Marta, ou de Jesus com Maria, que Maria era mais ligada a Jesus, não é? Quis criar também a maledicência, mas é a maledicência humana, nada disso houve. E de maneira que Jesus chegava na casa das irmãs, e quem dava mais atenção a ele era Maria, e Marta ficava lá para trás, trabalhando nos trabalhos domésticos, e Jesus conversava com Maria. E de maneira que Marta lá, um pouco aborrecida, não é? Ela se aproximava de Jesus e disse: Senhor, por que não libera Maria para me ajudar nos afazeres domésticos? Aí ela insistia, sempre assim, incomodada, não é? E naturalmente ainda não amadurecida para receber a mensagem do cristianismo. Tem esse outro lado. Aí de maneira que Jesus dizia: Marta, Marta, por que tanta preocupação com as coisas da matéria? Marta, Marta, tua irmã Maria escolheu a parte melhor da vida. Jesus mostrando que, de uma forma emblemática, simbólica do cristianismo, ele mostrando Marta para toda a humanidade como a parte das ambições, das preocupações, dos interesses com as coisas materiais, em exagero. Marta. E Maria, ele apresentou o lado espiritual da vida. Maria, embora doméstica, mas também muito ligada às coisas do espírito, às coisas da alma, ao lado, à face espiritual da vida. Essa é a explicação que se pode aditar no caso de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Esses aí. Mas Jesus não teve nenhum caso com nenhuma mulher, ainda voltando a Maria Madalena. Não teve? Porque espírito não tem caso com ninguém, ele era um espírito puro, um anjo entre nós que desceu do céu. De maneira que nós aproveitamos aqui a oportunidade, ainda respondendo a pergunta: Jesus foi casado com Madalena? Não. Com nenhuma mulher Jesus teve nenhum caso, que ele era um espírito. E voltamos aqui a uma outra pergunta deste mesmo cidadão, não é? Ele pergunta: por que Jesus expulsou os negociantes do templo? Por que Jesus expulsou os negociantes de animais naquela época do templo religioso? Isto está nos evangelistas, principalmente em Mateus, mostrando ali que Jesus foi ao templo com os apóstolos, não é? Isso aqui ainda dentro da pergunta. E quando chegou no templo religioso, encontrou os homens negociando com os animais. Por que esses homens negociavam com os animais? Porque as criaturas religiosas, elas compravam os animais para o sacrifício a Deus, a Jeová. E esse sacrifício era sangrando os animais dentro do templo. Havia um local reservado para sacrificar os animais, tirar o sangue e tocar fogo no sangue para levantar o fumaceiro, para agradar. Era um dos sacrifícios para agradar a Jeová. Era a prática do culto exterior, do ritual, que Jesus não aprovava. Mas Jesus não expulsou, e muito menos com chibata na mão, com violência. Jesus não expulsou ninguém, mesmo porque eles estavam ali negociando por tradição e com a permissão das leis da Palestina. As leis permitiam que eles negociassem para vender os animais. Para quê? Para o sacrifício aos devotos de Jeová e os devotos da lei de Moisés. Então, Jesus apenas se referiu aos apóstolos, disse: a casa do meu pai, estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. É possível que ele tenha dito isso,
mas ele não disse agredindo, ele não disse com ira, porque Jesus não tinha ira. Espírito puro não tem ira, mas isso ainda é um mal das pessoas que comparam os espíritos puros com as criaturas humanas. Nós, os humanos, é que temos ira, raiva, ódio, rancor. Acreditar que Deus ou o Filho dele, Jesus, que são separados, Jesus é Filho e Deus é Pai, Criador. Um é criado e o outro é Criador. Deus não tem ódio, nunca teve. Deus não é irado, nunca teve ira. Nem Jesus foi irado, também não. Ele teve momentos de corrigir erros, sobretudo a hipocrisia dos judeus, mas diríamos, com energia, mas uma energia branda, não é? Para corrigir o erro e não com violência, com ira, e nem expulsando os homens lá que estavam ganhando o ganha-pão deles, vendendo os animais ali, que era permitido por leis, como acabamos de dizer, segundo as leis daquela época. Então Jesus, que pregava uma doutrina de amor, de caridade, de brandura, ele não teve nenhum exemplo contrário, nunca. Agora, ele aproveitou o momento e disse que a casa dele, quer dizer, o templo religioso, mostrando que não devia misturar com comércio, que o sentido dessas palavras de Jesus era de que não se devia ter ambições pelas coisas espirituais e nem crescer, não é? Tentar crescer com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus. Era isso que ele estava ensinando, sobretudo aos médios daquela época e aos médios de hoje, que não se deve vender mediunidade, não se deve negociar com as coisas de Deus, com o nome de Deus, com o nome do Cristo, como fazem alguns segmentos religiosos. Usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, não é? E até para vender salvação, usando o nome da Bíblia e prometendo salvação através de dinheiro. Foi condenando essas práticas que Jesus se referiu naquela época, dizendo que não façam da casa do meu pai, quer dizer, não usa o nome do meu pai nem o meu para fazer negociata, para botar ninguém no céu, e nem para perdoar perdão, que ninguém aqui na terra tem poder para perdoar os pecados de ninguém, nenhum homem, que somos espírito atrasados, espíritos inferiores. Então era nesse sentido que Jesus estava fazendo uma advertência, mas uma advertência branda, calma, pacífica, e deixando apenas uma mensagem que não se deve negociar com as coisas santas. Não se deve fazer comércio com as coisas santas, sobretudo os médios que vendem cura, que usam o nome de Deus, e também as criaturas que são autoridades religiosas, vendendo o nome de Deus, e vendendo o nome de Jesus, e vendendo salvação, e vendendo indulgência e perdão. E de maneira que nós vamos chegar aqui ao final do nosso programa, atendendo aqui a outra pergunta desse mesmo cidadão, não é? Por que Jesus expulsou os negociantes do templo? Aí nós já explicamos que ele não usou de violência. Aí diz mais outra pergunta aqui. Vamos ver. Diz a Bíblia, é o mesmo cidadão que pergunta, diz a Bíblia que Jesus desapareceu aos 12 anos de idade, desapareceu da família e só reapareceu aos 30 anos de idade. É verdade que diz isso. Ele passou esse período. Mas onde Jesus passou? É isso que ele pergunta. Ora, Jesus não era um homem material. Jesus era um espírito entre nós, que ele se apresentava ora criança, ora adulto, porque o perispírito dele, o corpo espiritual dele era celeste. Era aquele corpo de que Paulo o apóstolo fala, que a criatura humana tem um corpo terrestre e tem um celeste. Jesus não foi terrestre,
ele foi celeste e ele se apresentava daquela forma. Tanto que em diversas ocasiões ele desaparecia das mãos dos inimigos. Quando pegava, ele desaparecia. Matéria não faz isso, só espírito é que faz isso aí. Então Jesus, esse período dos 12 aos 30, ele passou invisível, não é? No comando dele de alguns planetas que ele ainda hoje dirige, que ele ainda hoje governa. Todo mundo sabe que ele é o governador da Terra, e todo mundo sabe que ele também, que há espíritos puros do nível dele, que não governa somente um planeta, governa às vezes um sistema planetário. O Sol tem o seu sistema planetário, a sua família de mundos, e a Terra pertence a esse sistema. Então há espíritos puros que governam um sistema, e há outros, mas também puros, que governam galáxias. Galáxia é conjunto de quê? De sistemas de mundos, de sistema de planetas, é galáxia. Então Jesus ausentou-se aqui do 12 aos 30, da vista dos homens, governando esses mundos do espaço. Aos 30 ele apareceu para reiniciar sua missão aqui na Terra. Essa é a resposta. E outra pergunta, que é a última que essa mesma criatura faz. Depois da morte, quanto tempo o espírito fica consciente? Essa é a pergunta. A pergunta dele é, depois da morte, com quantos dias, com quantas horas, com quantos meses, com quantos anos, nós vamos tomar consciência de que morremos? Essa é a pergunta. Ora, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quase que em geral, as pessoas que partem daqui para o mundo espiritual, em uma semana mais ou menos, não é? Já estão conscientes de que morreram. Estão conscientes de que já estão na outra vida, não pertencem mais ao mundo material, e sim ao espiritual. Mas vai depender muito do grau de elevação dessa pessoa que morreu, do grau de desprendimento das coisas materiais. Os materialistas, os materializados, que estão muito agarrados aos prazeres, aos vícios aqui da Terra, aos bens materiais, muito escravizados aqui à matéria, depois da morte, eles vão passar muito tempo para depois ficar conscientes. E também vai depender de outro fator, é o gênero de morte. Às vezes pelo suicídio, demora mais. Às vezes desastre de carro, qualquer tragédia, demoram mais, sobretudo quando são muito materializados, não é? Mas há espíritos, pessoas humanas que desencarnam e logo 24 horas depois, ou menos, não é? Já estão conscientes de que estão no mundo espiritual. Às vezes há outros que logo no velório eles estão conscientes e até que acompanham o seu próprio enterro ao cemitério, porque estão plenamente conscientes. Isso vai depender muito da elevação daquela criatura, a elevação moral e espiritual, e em que pese também os conhecimentos do Espiritismo, que os conhecimentos do Espiritismo, esse conhecimento nos preserva de muitas perturbações depois da morte e de outros problemas que podemos enfrentar no depois da morte. É o conhecimento do Espiritismo. E de modo que nós encerramos hoje o nosso programa, Encontro com o Espiritismo. Encontro com o Espiritismo. E sugerimos às criaturas que leiam para o conhecimento mais profundo do Espiritismo. Leiam as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o Segmento, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religião espírita, não é? Depois, o Céu e o Inferno, que é um verdadeiro celeiro de comunicações de espíritos. Espírito sofredor, espírito espírito mau, espírito perturbado, espíritos elevados, espíritos bons. Tem todo tipo de comunicação mediúnica nesse livro, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E leiam também a Gênese,
a Gênese. Se quiserem um conhecimento maior, leiam também as 12 revistas, os 12 volumes da revista Espírita de Allan Kardec. E tudo isto você pode ler pela internet. Vamos dar mais uma dica. Consulte o Google e coloque Portal da FEB e bote PDF e bote o nome do livro ou da revista que você quiser, de Espiritismo, que você vai ler pela própria internet. E de maneira que nós hoje terminamos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e vai mais aí uma sugestão para reflexão, não é? Para reflexão, de estudo das obras de Allan Kardec, para conhecermos o Espiritismo. Só condena o Espiritismo quem não conhece o Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo torna-se amigo do Espiritismo e conhece que o Espiritismo não é aquilo que condenam. Não é nada disso. E o Espiritismo, acima de tudo, é um benfeitor da humanidade, porque a base do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Muita paz para todos.